Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bora lá aprender o louvor, temos que ser um. Queremos cantar em nosso jubileu 50 anos da Juniorb. Bora lá? A primeira parte começa: amai-vos uns aos outros. Então vamos começar com amar. A mãozinha aberta, levando para a lateral e fechando. Amar. Amor. É a mesma sinalização. Então vamos lá. Amar uns aos outros. Indicador levantado, os outros dedos abaixados. Uns aos outros, como fossem pessoas. Uns aos outros. Então, amai-vos um aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Lembra quando a gente toma a nossa Santa Ceia, a gente faz um lava-pés? Então, a gente se sujeita a lavar o pé dos nossos irmãos. Então, a gente vai fazer a configuração de pessoa em pé. Vamos usar a outra mão como base e vamos se ajoelhar. Sujeitai-vos uns aos outros. Então vai ficar assim: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. E agora, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então a gente vai fazer, vamos sinalizar uma pessoa na nossa frente. Como que eu sinalizo isso? Fazendo um C, configuração de mão em C, deitado, bem na sua frente. Aquele que quer. Como eu sinalizo querer, quer. Então vamos usar as duas mãos para cima, dessa maneira, pegar aqui em cima e trazer para você. Aquele que quer. Aquele que quer. Então vai ficar: amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Então vamos sinalizar aquele que quer ser um primeiro, sirva a todos. Então, aquele que quer. Agora, ser o primeiro, a gente vai colocar a mãozinha fechada, todos os dedos juntos, deitado. Vamos usar a sinalização de primeiro. Vamos usar o joinha. Vamos passar na mão, trazendo para você. Aquele que quiser ser o primeiro, ser o primeiro. Sirva a todos. Servir, sinalização de servir é assim. As duas mãos dessa maneira, levantada para o alto, como se estivéssemos mostrando. Mas aqui a gente vai estar carregando uma bandeja. Então a gente vai servir aos nossos convidados. Então a gente vai servir aos nossos irmãos. Então, a gente vai pegar aqui, servir. Sirva. A mãozinha aberta a todos, ou o indicador apontando para cada um que tá aqui, ó. A todos. Bora lá sinalizar tudo junto? Amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que
que quer ser o primeiro, sirva a todos. Amém? Bora lá para a segunda parte de louvor. Temos que ser um. Tenha um lugar no coração de Deus. A sinalização de tenho é a mesma configuração de ter também. São iguais. Então, vamos usar a configuração de mão em L e apontar para o centro do seu peito. Deixa eu dar uma virada. Tenho, ter, é a mesma sinalização. Então, assim, tenho um lugar. Sinalização de lugar. Vamos usar as duas mãos em configuração de mão de L. Dessa maneira, L deitado e abaixando na sua frente. Lugar. Lugar. Ó. Lugar. Lugar. Tenho um lugar. Aonde? No coração de Deus. Configuração de mão. Os 4 dedos juntos e o dedão no centro da sua mão. Vamos levar ela deitada dessa maneira na lateral do seu peito. Coração. Ela tem que ser reta dessa maneira na sua lateral da mesma forma. Coração. Coração de Deus. Configuração de mão em D. Vamos abaixar os 3 dedos e deixar o indicador dessa maneira. Essa configuração de mão é em D. A letra D do alfabeto é manual de Libras. Então, onde está Deus? No céu. Vamos colocar ele lá. De Deus. Podemos usar a base para levantar e mostrar Deus nas nossas mãos, que está lá no alto. Bora lá fazer todas as sinalizações juntas? Tenho um lugar no coração de Deus. No coração, cuidado para não fazer assim, ó. Em conchinha e para baixo. Porque essa sinalização é de pecado. Então, vamos fazer dessa maneira, ó. Os dedos juntos e o dedão no centro. A mãozinha esticada e fazendo essa maneira, ó. Coração. Se for assim, é pecado. Lembre-se, não esqueça, para não sinalizar errado. Vamos fazer todas as sinalizações juntas. Bora lá. Tenho um lugar no coração de Deus. Então, o louvor ficou assim até agora. Amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Tenho um lugar no coração de Deus. Tchau! Até a próxima! Bora lá para a terceira parte do louvor, temos que ser um. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Então, a primeira sinalização é importa, importante. A configuração de mão em I, fazendo em espiral. Para cima, importa, importante. Então, vamos lá? O que importa
o indicador apontando para cima, que é para Deus, que ele cresça. Então, vamos apontar e colocar ele aqui em cima. Cresça. O indicador apontando para você que eu diminua. Então, vamos prostrar diante de Deus. Então, ele tá aqui, a gente colocou ele lá em cima, acima de nós, e vamos nos curvar diante da presença de Deus. Então, o que importa que ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos. Então, a gente vai sinalizar: quero servir aos meus iguais. Já aprendemos a sinalização de querer, de quero e de servir também. Bora relembrar? Quero servir. A mãozinha de querer e de quero. Pegar aqui em cima e trazer para você. Quero. E de servir, lembra da bandeja? Servir aos meus iguais. Então, sinalização de igual, o V e o dedão. Para frente e para trás. Quero servir aos meus iguais. Assim como Jesus. Então, como Jesus, as duas mãozinhas abertas, o dedo do meio, no centro da mão. Jesus nos mostra. Ou podemos sinalizar como Deus e Jesus nos mostra. Então, sinalização de mostrar, a mãozinha aberta com o indicador no centro. Nos mostra. Quero servir aos meus iguais, como Deus e Jesus nos mostra, ou como Jesus nos mostra. Vamos relembrar? Que importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus iguais, aos meus irmãos, assim como Jesus, como Deus e Jesus nos mostra. Vamos lá para a parte do refrão do louvor, temos que ser um. A primeira parte é assim: temos que ser um como o Pai em Cristo é. Vamos sinalizar: tenho um, Deus e Jesus nos mostra. Vai ficar assim, então. Configuração de mão em L, aponta desta maneira, encostando no centro do seu peito. Tenho, temos a mesma sinalização. Temos que ser um. Então, vamos sinalizar ter e já fazer em seguida o número 1. Tem que ser um, ou temos que ser um, como Deus, que é o Pai. Configuração de mão em D. Tá vendo? O dedo indicador levantado, os outros fazer tipo uma conchinha, apontando para o céu, levando ao alto, onde Deus está. Como Deus e Jesus, os dedos do meio tocando no centro da mão, como Jesus. Fecha a mãozinha, nos mostra na palavra dele, que ele nos ensina que temos que ser um. Então vai,
Temos que ser um como Pai e Cristo é. Aí vai de novo. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Então, a gente já fez ter e um. Temos que ser um. Vamos finalizar mundo agora. Vamos usar as duas mãos desta maneira, fechando. Um em cima do outro, aberto, levando para a lateral do seu peito. Isso aqui é terra, mundo ou universo também, pode ser. Então, vamos aqui o mundo creia. Sinalizar crer. Vamos deixar a mãozinha aqui na frente. Essa mãozinha fechada. Dessa maneira. Clear. Creia. Acreditar. Como se a gente estivesse medindo a febre na testa. Com o dorso da mão. Encosta na testa. E da mesma forma, encosta na mão de apoio. Aqui o mundo creia que Deus desceu aqui, ó, na terra. Aqui. O Pai o enviou. Vai ficar assim. Temos que ser um como o Pai em Cristo é. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Amém? Tchau! Bora lá louvarmos com louvor junto com a sinalização. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Oh, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser tira bem forte. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou.
Pai em Cristo, temos que, para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser como o Pai em Cristo, temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser